Bom dia. O tempinho hoje tá bom para ficar em casa, não tá? Às vezes a gente olha assim, o povo não veio na reunião, a gente às vezes, mas se olhasse 2 vezes para a cama, acho que eu não vinha também não, mas é bom estar aqui, né? Quando a gente vem é bom, né? Mas a gente se medir, a gente começar a medir os prós e os contra, a gente às vezes não vem, né? Mas é isso aí, que Deus nos abençoe. Eu sempre digo, nós não somos melhores do que os outros por estar aqui. Nós simplesmente tivemos uma disposição de estar presente, né? Que Deus nos abençoe, que seja um momento de aprendizado da palavra de Deus, né? O Senhor, Ele sempre tem algo para nos dizer. Às vezes, nós ouvimos uma ministração, um ensino, e às vezes a gente não percebe nada. O problema, às vezes, está na nossa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, né? E às vezes também a mensagem ela sempre vai ter utilidade, né? E quando a gente prepara algo para trazer para a igreja, os irmãos, as irmãs têm costume, têm esse compromisso de ensinar, sabe que a palavra ela fala conosco, né? A gente quando está preparando, a gente é impactado, a gente é corrigido, a gente, né? E a gente né? A gente, de certa forma, a gente é transformado, né? Impactado pela palavra do Senhor, né? Então, nessa manhã, a gente queria compartilhar, né, essa lição que a revista nos conduziu, que é a respeito dessa passagem muito interessante, muito assim, desafiadora, né? Porque uma passagem assim, né, falando sobre Balaão, era profeta, não era profeta, era um falso profeta, não é? Se você ler a história de Balaão ali em Números, só em Números, você vai achar assim, Balaão era um profeta de Deus, né? Se você lê só Números ali, só as passagens que fala dele no livro de Números. Mas se você ler todo o contexto bíblico que vai falar de Balaão, ela começa a falar em Números e vai terminar lá em Apocalipse. Apocalipse vai citar Balaão, né? Então você vai entender quem foi esse camarada, o quanto ele foi usado para expressar a bênção do Senhor, mas também ele foi usado para ensinar a artimanha de Satanás para prejudicar as pessoas individualmente. Ele não só proferiu palavras, né, que o texto citou aqui, né, contra Jacó não vale cantamento, palavras assim, grandes, né, mas ele trouxe individualmente ensinos que até o dia de hoje prejudica, derruba e atrapalha a caminhada de muitos crentes em Jesus. Estratégia de Satanás, através dele, ensinada para que as pessoas não chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Não é mesmo? Então os irmãos têm a liberdade, quem estudou a respeito do assunto, possa estar compartilhando, não é mesmo? O título da lição, Deus guarda o seu povo. Deus guarda o seu povo, não é? Então a gente vai aprender aqui que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor de todo aquele que é crente. Então não é de todos não, né? Então tem então existe uma exceção. O anjo do Senhor, olha, nós temos que entender esse versículo da profundidade que ele nos traz. O anjo do Senhor acampa ao redor de todo aquele, né, dos que o temem, e os livra. Não é mesmo? O temor do Senhor não é algo que o Senhor incute em nós. O temor do Senhor é algo que nós refletimos de acordo com o entendimento do meu posicionamento de quem eu sou diante de Deus e de quem é Deus diante de mim. Esse entendimento vai gerar um temor do Senhor. E qual o meu envolvimento, entendimento daquilo que Deus é?
esse entendimento vai gerar um temor, e esse temor vai trazer para nós a presença do anjo do Senhor, que vai acampar ao redor. Por que tem que acampar ao redor? O que acontece ao derredor? O que tem ao derredor? Pedro vai falar sobre isso. Satanás brama como leão ao derredor, né? Acha esse versículo para nós, Isaac. Nosso derredor. Isso, acha esse versículo para nós. Vamos botar esse versículo na tela para a gente ter um entendimento disso aí. Ismael vai botar na tela aqui esse versículo para a gente achar. Pedro vai falar sobre essa questão, né? Sede sóbrio e vigiai. Olha só, nós temos que entender os pormenores. Às vezes a gente acostumou muito ouvir mensagens triunfalistas, que às vezes não percebe os detalhes da nossa responsabilidade diante de Deus. Né? Às vezes nós ouvimos mensagem triunfalista, irmãos, que a gente acha que quando nós seguimos pessoas, as pessoas têm unção, né? Hoje tem muito essa questão de unção para nos proteger, né? E a gente acha que é uma proteção coletivamente, mas é individualmente. Olha só a palavra: sede sóbrios, sobriedade, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, olha só que palavra, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Por que o derredor? Porque ao redor existe alguém ocupando. Existe alguém ocupando ao redor. Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você está conseguindo entender a nossa posição, nossa responsabilidade de ações e atitudes diante de Deus? Esse versículo é muito instrutivo, né? Instrutivo, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Você tem algo, irmãos, quando a Bíblia ela fala sobre traz essa ilustração da natureza, é para a gente possa entender. Quando os leões, por exemplo, naquelas savanas africanas, a qual o rugir do leão faz se espantar as presas, e quando elas desgarram umas das outras, elas são presas fáceis a ser pega, não é mesmo? Então é isso. Vamos voltar lá na nossa passagem, né? Números, capítulo onde fala a respeito de Balaão, a respeito de ação de Deus em relação ao seu povo. E a gente queria caminhar um pouco nessas colocações aqui, tentando trazer para nós, nos dias de hoje, o quão isso é importante nós sabermos nos dias de hoje, não é? O qual é importante a gente saber nos dias de hoje. Então, Números fala da história desse relato de Balaão, né? No capítulo 22, 23, 24, vai falar de Balaão. Mas Balaão, ela não restringe só essa passagem. Ela vai ser citado em Números 31 novamente, onde ele vai ser morto. Vai ser citado lá em Juízes, vai ser lembrado. Vai ser citado por Pedro na sua carta, vai ser citado por Judas, e Balaão vai ser citado lá em Apocalipse, capítulo 2, também vai ser citado a respeito dessa pessoa que trouxe grande mal. Ele foi um instrumento de Deus para profetizar profecias, ensinamento, mas também ele foi usado por Satanás para poder trazer ensinos que nos prejudicam. Até hoje, traz prejuízo para aqueles. E aí está uma previsão de Deus na vida de Balaão. Sim, né? Então, mais ou menos por esse caminho, né? Então, só para nós entendermos aqui um pouco sobre Balaão, de repente você nunca ouviu falar sobre esse camarada, capítulo 22,
capítulo 22 começa o relato, né? Capítulo 22 de Números, Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lamba a erva do campo. E naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, perante está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Você lembra desse versículo aqui? A quem foi citado esse versículo? Quem lembra? Abraão, né? Abraão, Deus falou isso com Abraão. Ó, quem te abençoar, quem abençoar. Isso aí, Gênesis capítulo 12, vai falar essa palavra. O rei, Balaão dá a entender, sabe o que dá para entender aqui? Balaão era famoso. Ele era famoso nessas estratégias, né? Balaão era famoso, porque ele chega lá e ele fala: ó, eu sei. Alguém me disse, eu sei que quem tu abençoar será abençoado, mas quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Né? Então, dá a entender o quê? Que Balaão, ele tinha uma certa fama nesse sentido. E ele vai lá e fala com Balaão. Interessante que essa passagem, ela é... Porque Deus, ele vai conversar com Balaão, né? Balaão Deus revela para ele coisas. Então, quando você lê a história de Balaão, você fica assim um pouco meio confuso, não é mesmo? Mas nós vemos aqui que Balaque, ele cita aquilo que foi citado por Deus em relação a Abraão. Ele fala a mesma coisa: tu abençoar e que você amaldiçoar, vai ser amaldiçoado, né? Então ele vai e contrata, vai lá e manda os mensageiros propor um valor para ele. E ele falou: você segura aí que eu vou consultar Deus. Se Deus falar para mim, eu vou. Aí Deus falou: não vai. Não vai. Aí Balaque vai e manda a gente mais importante. Se tem uma coisa que pode influenciar a gente, é a gente mais importante, irmãos. Né? Então, muito cuidado com... Às vezes nós recebemos convite de certas pessoas, a gente nem liga tanto. Não é mesmo? Agora a gente recebe certos convites das pessoas, a gente fica todo empolgado. E a gente acaba indo. Não é mesmo? Então ele vai e envia, aí Balaque vai e envia pessoas mais importantes. Né? Aí Balaão, de novo, ele vai consultar a Deus. Senhor, eles estão querendo que eu vou lá amaldiçoar um povo lá, um povo... Ele usa essa expressão. E Deus vai passar, então você vai. Né? Você já viu que quando a gente... Essa situação, né? Às vezes a gente fica insistindo, a gente é pequeno, insiste com os pais, e os pais falam assim, fala que não, depois começa a insistir muito, e ele deixa aí. É mais ou menos por aí. E Deus falou com ele: ó, mas vai e fala o que eu te disser. Aí acontece aquele relato da mula. Nessa viagem acontece o relato da mula, né? Que a mula vai falar, né? Tem uma expressão que diz, né, que um burro falando com um profeta burro, né? Um burro falando com um profeta burro, né? Um burro que não fala falando com o profeta burro, né? Então acontece aquele relato do caminho, né? Que ele encontra o anjo, e o anjo está com o anjo do Senhor, né? E ele bate na mula 3 vezes, e todo aquele relato acontece. E ele vai e chega lá com Balaque.
é onde entra a nossa história aqui. Chega em Balaque e ele vai e faz lá os 7 altares, ele faz aquele sacrifício, né? E o Senhor fala com ele, e todas as vezes o Senhor fala para amaldiçoar, ele vai e fala de bênção, como Israel. O interessante, irmãos, aquela visão ali das bênçãos do Senhor para Israel, eu queria trazer para a gente hoje, é como o Senhor vê todo aquele que creu em Jesus. Todo aquele que creu em Jesus. A visão de Deus sobre ele é diferente da minha visão. É diferente. Quando eu olho para pessoas, eu vejo pessoas pecadoras, pessoas não dignas, mas quando Deus olha para nós através de Cristo, ele vê pessoa santa, ele vê a noiva do Cordeiro, imaculada. Você consegue perceber isso? A visão de Deus sobre o povo de Israel na boca de Balaão, a gente consegue ver isso. O povo de Israel ingrato. Não é isso que a gente vê no povo de Israel na trajetória? Ingratidão, reclamando de tudo. Mas você lembra a expressão que Balaão fala através daquilo que Deus revela para ele? Olha só, vamos analisar um pouco essa questão. Olha só, irmãos. Versículo 8 do capítulo 23. Versículo 7, capítulo 23. Então ouçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem e detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando o Senhor não detesta? Pode falar. Com certeza. Tem fugiu a minha memória agora. O povo, quando Israel chegou, eles não foram encontrar o povo com eu queria achar. Ismael, será que não consegue achar, Ismael? Você se vira aí, Ismael. Não sei, então a parte ali me fugiu da mente, o Adriano me trouxe a memória aqui, o povo não foi encontrar Israel com gratidão, com o povo de Baraque aqui. Tem uma passagem, se você encontrar, é mais ou menos assim, o povo, um lamento, não sei se tem onde está essa passagem, você dá os seus pulos, se vira. Se você achar, você coloca na tela. Então, irmãos, olha só as palavras, porque como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Quem tentará, lembra desse versículo? Quem tentará contra, quem os condenará? Está lá na carta aos Romanos, capítulo 8. Então, olha a palavra que ele vai dizer assim: como amaldiçoará o que Deus não amaldiçoa? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Irmãos, se nós somos crentes em Jesus, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? É simplesmente alguém que veio a esse mundo e defendeu uma causa, instituiu um novo conceito de vida? Ou foi alguém que pagou os meus pecados, que fez de mim uma criatura de Deus, um filho de Deus? Pode voltar. Sete sacrifícios sacrificaram 14 animais. Com qual intenção? Será que eles queriam agradar a Deus para que Deus agradasse a eles? Essa é a religiosidade, a religião, ela exige das pessoas isso. Eu vim de um movimento, eu nasci, minha família, desse movimento espírita que fazia esse tipo de oferenda. Trazer algo para que a divindade
fizesse a minha vontade. Isso é muito comum, irmãos. Isso é muito comum. As pessoas oferecem algo para que a divindade faça os meus desejos. Sacrificar algo para que a divindade... O mais entristecedor disso, Levi, é que as próprias igrejas denominadas cristãs vêm trazendo essa mesma temática de sacrificar algo para que Deus atenda aos seus desejos. Não é? Esse mesmo princípio aqui. A religiosidade, ela traz isso. Ela exige um pagamento. Ela exige que você pague algo que não pode, que não tem preço. É aquela expressão que eu uso aqui, é pessoas querendo vender algo que não pode ser vendido e pessoas querendo comprar algo que não pode ser comprado. Né? Diz que aquele que semeia muito, colhe muito. Mas que semeia pouco, colhe pouco. Essa expressão é usada na intenção de que se eu der muito para Deus, eu vou receber muito. Isso aí tem nada a ver com essa questão, né? Então é isso que nós temos visto nos dias de hoje, né? Mas isso não é novo. Isso não é novo. A igreja sempre trabalhou nisso, né? O meio espírita, desse meio sacrificial que existe na religiosidade, ele exige sacrifício, né? Sacrifício de galinha preta, de coisas, de bens. Oi? Levava, né? É isso aí, você levava as oferendas, né? É isso aí. É isso aí. Isso aí. Isso acontece. É isso aí. O Senhor, irmãos, o Senhor Deus, tudo que nós temos é dele. Tudo. Pode falar. Pode falar. É uma coisa assim, de repente, falta até da gente uma pesquisa, minha. Aqui, eu vejo esse versículo 8, ele está assim, nos dando parecer, lógico, não é só dando parecer, não, é mostrando que a presença, a situação ali de Balaão, era uma intimidade com Deus. Não é verdade? Entender. Porque, veja bem, entender. Como posso abençoar a quem Deus não ama? Não ouve. Como posso denunciar a quem o Senhor não denuncia? Pois não se tal, aqui mais fala. Quem cortou o pó de Jacó, eu recuperou o quanto a quarta parte de Israel. Lá em cima diz assim, um pedacinho que eu quero chegar.
que eu morra a morte do seu e o meu filho seja como dele. Então disse Balaque a Balaão: o que fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoar. Mas ele respondeu, quer dizer, Balaão respondeu: porventura não terei cuidado de falar que o Senhor pôs na minha boca? É aí. Então, a gente vê aqui a intimidade, o respeito. Não é isso? Sim, é isso aí, por causa que é intrigante essa história. De Balaão, oh Deus, eu só faço o que Deus mandar. Eu só faço o que Deus mandar. Mas se lá atrás, quando houve um problema tão sério comigo, para ver a fraqueza, nossa fraqueza, hoje, fala até uma coisa da língua que abençoa e a língua que abençoa, né? Então a gente vê que é uma história muito importante. Muito interessante. E deveria ser mais questionada. Então a gente só ouve muito questionamento da situação negativa. Sei. Deixa eu falar. Olha outra coisa boa aqui. É que eu falei, ele ao mesmo tempo ele traz bênção, mas quando você vai ler as outras passagens, vai perceber que ele fez um grande mal, né? Vai fazer o que ele fez um bom mal. Se você ler, porque eu falei, se você ler isoladamente esse capítulo de Números 22 e 23 e 24, você vai perceber, você vai ter esse entendimento. Opa, Balaão é um cara. Mas quando você lê as outras passagens, Apocalipse, lá Juízes, quando você lê lá em Pedro, você vai perceber, Balaão fez um grande estrago no meio de Israel. Ele fez um estrago grandioso. Depois não vamos entrar nesse assunto, vamos chegar até lá, não vamos abordar essa temática. Agora, a outra só pra, quer falar mais? Pode concluir. Então vamos pedir a Deus que Deus nos ilumine nessa temática, não é mesmo? Então, irmãos, pode participar, tá? Quem estiver aqui tem a liberdade. Nós aqui não é uma escola, é o que é uma escola dominical, mas não é a escola estilo que é uma escola dominical, a qual o que está à frente não é o que sabe mais, né? Mas é para aqui é para compartilhar, né? Aqui não é uma pedagogia, é a eudagogia, né? É quando todos nós temos condição de aprender por si só e também transmitir os ensinos, né? Então, pode ficar na liberdade aí, tá, irmãos? Se você sair daqui em dúvida ou com conhecimento a respeito disso aqui e não propagar, né? Vai ser muito bom, né? É bom a gente compartilhar. Então, a respeito, mais uma vez, aqui no capítulo 23, a partir do versículo 19, olha só outra expressão que ele vai usar aqui. Capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não o posso revogar. Balaão está falando aqui com Balaque. E não viu, olha só, olha isso aqui, irmãos. Presta atenção, bota esse versículo na tela. Bota esse versículo aí para nós. Versículo 21. Não viu iniquidade em Israel e nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Eu queria trazer essa palavra, irmãos,
em relação a nós como igreja do Senhor. Quando a gente olha humanamente para o povo de Israel, quanta iniquidade a gente vê. Você já percebeu? Olha para a trajetória, quanta iniquidade, quanto lamento, a ponto de chegar, olha só que interessante, o povo, mais de 600 mil pessoas num deserto sem nada. Sem nada. E tinha uma rocha que saía água, tinha o maná todo dia pela manhã. No sábado não tinha não. No sábado não tinha não, tá, irmão? Era só de segunda, de domingo a sexta. Sábado não tinha não. Todo segundo, de domingo a sexta-feira o maná, tinha uma nuvem que tampava o sol. Quem já trabalhou na roça aqui no tempo? Quando você está lá na roça, né? Aquele sol queimando. Aí, daqui a pouco, vem uma nuvem. Não, você não teve essa experiência. Eu já tive essa experiência, irmão. Se você não teve essa experiência, você não sabe o que é uma nuvem quando tampa um sol. Você não consegue entender isso, se você não teve essa experiência. Eu tive essa experiência várias vezes. Você... Não é mesmo? E a nuvem vai indo, cara. E o sol queimando. Não sei se você já... Quem é do seu Jairo? Quando você está amarrando ferragem no Alares, eu lembro disso? Bem janeiro, seu Jairo. E aquela nuvem vinha, hein, rapaz? Mas que alívio, gente. Aí. A nuvem tampava os caras. A comida todinha de manhã cedo. Você sabe o que eles falaram em certa ocasião? Nós estamos fatiados desse pão tão vil. Então, quando eu olho, irmãos, quando a gente olha humanamente para Israel, a gente vê isso. Quando eu olho humanamente para a minha vida, eu percebo ingratidão às bênçãos do Senhor. Quando eu olho para a vida das pessoas, eu consigo perceber ingratidão. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele olha cada um de nós através do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus é o filtro, a qual aplaca a ira de Deus sobre todo ser humano. É aquela expressão que eu uso sempre aqui. Jesus, ele morre não na terra e nem totalmente no céu. Ele morre entre o céu e a terra. Ele é o filtro. Ele é o filtro a qual o Senhor nos olha e diz a respeito de mim, como a noiva do Cordeiro, como alguém santificado, justificado, a qual ele usa a expressão, a mesma expressão que é usada aí semelhantemente. Olha só, volta esse versículo para a tela. Paulo vai usar essa expressão e vai dizer assim: dele, por ele e para ele. Bota esse versículo na tela. Dele, por ele e para ele. Bota para a gente ver esse versículo. Então, quando o Senhor olha para nós como crentes em Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, Ele me vê como filho de Deus, como co-herdeiro com Cristo. Você percebeu o que é co-herdeiro, cara? Percebeu? Tem uma, acho que é a Pernambucana. Pernambucana, acho que é uma grande rede de loja e parece que a herdeira não tem filho, estava muito doente. Ela não tem filho para herdar. Não é mesmo? Tem botar de co-herdeiro dela. Essa pessoa, né, ser co-herdeiro da Pernambucana, né, uma das maiores redes de varejo do Brasil. Não é mesmo? Que nos bota co-herdeiro de Cristo, cara. Você imaginou a grandiosidade disso? É isso que a Bíblia nos transmite. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas.
pois a ele eternamente. Amém. Olha só o que ele vai dizer aqui. Não viu iniquidade de Israel, nem contemplou maldade de Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles. Ele é com a gente. Ele... Uhum. Quando Abraão fala contra Israel, não vale adivinhação nem tratamento. Não vai. E dá a entender que Balaão tinha essa vertente, encantar, né? Encantamento e adivinhação. Uhum, sim. E não vou chegar nessa temática aí. Então, olha só, não viu o Senhor, então, quando ele olha para nós como pecadores, porque a gente não deixou de ser pecador, irmãos. Quando eu morrer, quando você morrer, pode botar lá, morreu um pecador. Mas nós somos pecadores remidos pelo sangue do Senhor. Mas de contrapartida, irmãos, ele espera de cada um de nós coisas melhores. Né? Coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Que acompanham a salvação. Então, essa palavra aqui, ele está tendo uma visão de Deus. Eu gosto muito, eu sempre faço uma alusão aqui da visão de Deus sobre nós e a visão nossa em relação a Deus, né? Paulo, eu gosto muito de citar, eu cito várias vezes, já citei várias vezes aqui, Romanos capítulo 7, quando Paulo fala que bem nenhum habita em mim, né? Ele vai dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal sempre diante de mim, eu faço mal, né? Então, quando a gente vê essa passagem, a gente está vendo a visão de Deus em relação a nós, no sentido de como pessoa, como pessoas que nós somos, né? Então, o Senhor, ele consegue perceber todas essas nuances de cada um de nós. Mas quando eu falei em relação à atitude, agora, quando Paulo olha para ele na visão dos homens, Paulo vai mudar a conversa, vai assim, sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Então as nossas ações e atitude têm que ser luz, tem que ser luz para as pessoas, né? A luz para as pessoas, seja sal da terra. Então, nós como crentes em Jesus, nós não fomos salvos, remidos para viver uma vida dissoluta, mas nós somos salvos e remidos para viver uma vida digna, pelo qual eu fui chamado, pelo qual eu sou salvo, né? Viver de uma vida justa, digna, né? Paulo vai falar assim em Efésios capítulo 4, ele vai usar essa expressão, olha só a expressão que ele usa em Efésios capítulo 4, versículo 1, me parece, olha só, gosto muito dessa expressão que ele usa aqui, ele diz assim, rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis, como é digno, com dignidade da vocação, daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Então, o versículo 21 de Números 24 vai falar isso, qual o entendimento que Deus em relação ao povo de Israel. Deus, o versículo 22, Deus os tirou do Egito e suas forças são como as do unicórnio. Aí o versículo 23 que o irmão citou, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação, contra Israel neste tempo se dirá de Jacó e de Israel. Que coisas Deus tem obrado, né? Eu queria trazer aqui, irmãos, para cada um de nós. Tem batalhas nas nossas vidas que o Senhor vai travar. Tem batalhas que Ele
vai travar. Você percebeu que essa história de Balaão e Baraque, sacrifício, conversa com Deus e todo esse diálogo, Israel, Moisés não ficou sabendo de nada disso? Você percebeu? Só fala de Balaão, Baraque e Deus. Então, uma batalha. Então, as batalhas espirituais, irmãos, o Senhor vai travar por nós. Ele vai travar. Para ficar tranquilo. Tem certas coisas na nossa vida não acontece. Vai acontecer de acordo com o que Deus deseja. Pode ficar tranquilo. Quando nós lançamos uma semente no solo, você pode ficar tranquilo. A função nossa é jogar água lá, brotar, a gente não faz brotar. Quando nós fazemos um tratamento de saúde, o resultado não depende simplesmente da gente. É Ele que vai dar a vitória. Para ficar tranquilo. Né? E eu falo sempre, tipo em relação às orações, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos e necessitamos. As orações não é para mover Deus, é para trazer para minha consciência que o Senhor, Ele pode fazer. Quando eu oro ao Senhor, não é que a minha oração vai mover Deus. Vai mover Deus. Deus não se empolga com as minhas orações. Ele não se empolga com isso. Ele se empolga com um coração contrito e quebrantado. Não, isso aí. Mateus vai falar sobre isso. Mateus vai falar sobre isso. Sabe? Agora, quando eu expresso as minhas necessidades e carência, eu não vou convencer Deus, mas eu vou trazer para mim a convicção que Deus pode. Que Deus pode. E o interessante, irmã, quando eu lembro disso, eu lembro dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Ali expressa o que é uma oração. Porque o Senhor está conversando com eles no caminho de Emaús. E o Senhor fala assim, eles falam assim, você é de fora, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Aquele que Jesus que disse que que era o Messias, ele morreu já faz 3 dias. Aí ele vai perguntar, quais coisas? Quais coisas? Então, o Senhor sabia das coisas? Ele era o alvo de todo aquele movimento. Ele pergunta, quais coisas? A oração é isso. Sabia de tudo, que ele era o alvo daquele todo aquele movimento, né? Então a oração é isso aí. Sim. Com certeza. Ouvir. Confissão. É isso aí. Oração é mais ou menos nesse sentido. Não é falar aquilo que Deus não sabe. Não é comover Deus, né? Não é comover Deus. Deus não se comove, né? Deus não se empolga com cantou tão bonito. Deus não se empolga com um cântico bonito, né? No sentido assim daquilo que nos emociona, né? Porque a gente gosta de coisas que nos emocionam, mas ele não está emocionando Deus. Né? Ele vai falar até com o povo de Israel, afaste de mim os tetos dos seus cânticos. Estou dizendo que, para só concluir, estou dizendo que um hino tal que emociona Deus, um hino tal que não. Estou dizendo isso, né? Que o hino dessa forma que emociona Deus, dessa forma não. Estou dizendo isso, né? Não é isso. Mas o Senhor, ele se empolga, ele tem apreço por a expressão de um coração e de um espírito quebrantado. Né? O envolvimento, nosso sentimento diante das situações, dos cânticos e das orações que nós fazemos a Ele. Né? É isso que o Senhor, que a Bíblia vai nos informar, que traz uma resposta, que traz, né? Que tudo o Senhor ele faz segundo a sua misericórdia, não é segundo as minhas vontades. Pode falar. Nós estamos aqui, sabe? Uhum.
Às vezes na família a gente fala que deve, né? Uhum. Mas eu vou falar uma coisa pessoal, minha, na minha. Eu falei com a irmã, assim, sabe lá, por exemplo, na igreja da minha que o idoso tem que ter muito cuidado com a coisa das críticas. Uhum. E aí, essa irmã, não. Eu, sinceramente, se eu vier numa reunião de oração, lógico que a gente tem que saber o lugar que vai fazer e o tipo da oração. Uhum. Sim. Eu não me sinto bem se eu fazer. Não é pra... Você está entendendo? Uhum. Sim, justamente. Questionamento. Você não. Eu estou falando da técnica. É um ato meu. Se eu vier uma representação, se não tiver oportunidade, é outro caso. Sim. Mas com oportunidade, e coisa boa. Quando você tem uma visita em casa, aquela visita que chama atenção, você tem vontade de cumprimentar, estudar na mulher. Sim. Não é verdade? Sim. Em silêncio. Então, é isso aí. A oração, ela tem que ser, né? Não é que... Não podemos entrar naquela arrogância de que, se eu orar, o Senhor Deus vai... E ouve, com certeza. E ouve, né? Portanto, a instrução é para que a gente entre no quarto, né? Em secreto, e nós possamos clamar ao Senhor, porque em secreto nós conseguimos abrir todas nós conseguimos proferir as nossas piores versões, né? A gente consegue expressar. É isso que traz um renovo, isso que traz uma firmeza, irmãos, uma firmeza. Abrir o coração, né? Com certeza. Porque não está em intimidade. Né? Expressar, né? Coletivamente, às vezes nós não podemos. Com certeza. Ele sabe de tudo. Mas ele espera, né? A gente, tão bom quando a gente que é pai, né? E o filho vai e pede algo a gente, né? Se a situação é tão boa, se a situação não é ruim, não é bom não, sabe? Meu filho manda lá, pai, manda o Pix, rapaz, aquilo dá uma dor no bolso, né? Mas certas circunstâncias tão bom quando o filho pede alguma coisa, né? Algum conselho, alguma coisa. Tem filho que é explorador, tá, irmãos? Vocês ficam espertos aí que tem filho que é explorador. Então, gente, é isso aí. Então, pois contra Jacó não vale encantamento. Eu queria trazer isso aqui para nós hoje. Eu queria que você pudesse entender isso aqui. Tem certas batalhas, irmãos, que o Senhor vai batalhar. Mas tem certas batalhas que eu tenho que batalhar. Aquilo que o povo de Israel nem percebeu, aquilo que Moisés não percebeu, aquilo que ninguém percebeu, o Senhor Deus não permitiu que fosse amaldiçoado. Vocês perceberam que eles venceram a batalha sem batalhar? Vocês perceberam isso? Foi travada uma batalha no campo espiritual. Campo espiritual, oferenda, sacrifício, 7 montes, 7 sexta-feira, né? Cemitério, boca do sapo, não tem essas mandingas, né? Lá que botou o nome do fulano na boca do sapo, e fez lá um voodoo, né? Um boneco, e enforcou, tem todo o segmento, isso é tudo espiritual. Tem muita gente que crê nisso piamente, irmãos. Tem gente que crê nisso piamente. Não se preocupar. Não, hoje tem muito isso. Fizeram um trabalho contra você. Fizeram? Se fizeram, Deus vai batalhar essa batalha. Ele vai batalhar essa batalha por mim.
Se ele permitir, ele vai batalhar. Tem um trabalho contra você e tem que ser, tá amarrado, amarrou o seu nome, não sei o que tem. Tranquilo, irmãos. Se desesperar. Isso é batalha que Deus trava. Agora tem batalhas que nós temos que travar. Nós temos 3 inimigos grandiosos. Nós mesmos, as propostas mundanas e Satanás. Você sabe como vencer esses três inimigos? Santidade. Santidade. Santidade não é algo que o Senhor coloca em nós. Santidade é algo que eu busco. É algo que eu caminho. É algo que eu corro atrás. Santidade, eu brinco aqui às vezes, né? Santidade é igual tomar banho. É todo dia. É mesmo? Você passou lá um dia sem tomar banho, você fica até bem, né? 2 dias, 3 dias, aí vai complicando. Não é mesmo? Eu tenho um cachorro lá em casa, o cachorro mão cheiroso, né? Não toma banho, cara, velho. O cachorro tá ruim, né? Ele não gosta de tomar banho, a gente também não gosta muito de dar banho nele, né? Que é do meu irmão lá, ele fica no quintal lá. Porque o cachorro lá em casa é cachorro mesmo, coitado. Mas é um cachorro feliz, tá, irmão? Vocês não sabem, é um cachorro feliz. Ele vai onde ele quer, ele come de tudo, né? Ele é tão bom, a vida é tão boa para ele que ele toca até violão. Você vê ele tocando violão, entendeu? Não sei se você já conhece cachorro tocando violão. Mas é um cachorro feliz, né? Não tem marca de coleira. Tranquilo o cachorro. Aquele é um cachorro feliz. Mas então, irmãos, tem batalhas que nós temos que batalhar. Eu queria convidar você a ler Apocalipse, é o livro do Apocalipse. Não vamos falar sobre... vamos ler primeiro Apocalipse, vamos ler Números 31. Porque até agora nós vimos que Balaão era até um cara legal. Não é isso aí. Vai comparar. Olha só o versículo, o capítulo 25 primeiro de Números. Capítulo 25 de Número primeiro. 25 de Número. Versículo 1. Israel deteve em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou seus deuses. Olha só o que aconteceu. Está vendo? A batalha espiritual, quem batalhou? Deus. E a batalha contra a prostituição, quem tem que batalhar? É eu, velho. Não é Deus mais não. Deus não vai batalhar essa batalha por mim. Ele vai me dar armas para que eu possa vencer. Estratégia. Olha só, agora vamos ver Números capítulo 31. Números capítulo 31. No versículo 8 fala da morte de Balaão, né? O povo Israel matou Balaão. Versículo 16. Eis que essas foram os que por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. A Balaão aconselhou Balaque, não tem jeito, velho. Encantamento não vale contra Israel. Você pode bater tambor aqui a noite toda. Você pode pegar o sapo, tudo desse lugar aqui, botar o nome de cada judeu na boca do sapo e costurar. Não vai ter jeito. Você pode pegar um galinheiro de galinha preta. Você pode pegar um caminhão de sal grosso. Não tem jeito, não tem encantamento, cara. Não tem encantamento. Espiritualmente não vai. Não vai. Agora, eles são gente. Eles são gente. Eles têm ainda um velho homem que habita em nós. Nós não nascemos de novo, mas nós temos um tesouro num vaso de barro. Nós somos um vaso de barro, irmãos. Cuidado
com aquilo que deseja, daquilo que eu me aproximo, daquilo que eu experimento, daquilo que eu vejo. Cuidado. Ninguém está imune a isso. E nós estamos vivendo num tempo a qual a proposta da libertinagem ela está ao alcance de cada um de nós. Cada um de nós. Aqui só tem adulto. Só tem adulto aqui. Quando a gente era adolescente, questão da sexualidade. Quando a gente era adolescente, era novo, vocês vão entender que eu falava aqui. Para a gente ver uma mulher nua, você tinha que fazer um movimento danado, velho. Você tinha que fazer um grande movimento. Você tinha que sair de casa, ir lá na banca de jornal e comprar uma revista. A maioria está sabendo o que eu estou falando aqui. Agora hoje, irmãos, está dentro de casa, está nas telas do celular. Tinha, né? A gente era moleque aí no borracharia, só para ver isso. A gente ia lá no borracharia só para ver isso. Hoje em dia, Balaão está mais eficiente. Vamos ver Apocalipse? Apocalipse. Só para a gente já ter o caminho no final, tá, irmão? Só falta 5 minutos, hein? Vai dar tempo, não. O dia nós vamos concluir sobre essa questão aí. Apocalipse capítulo 2, só para a gente caminhar para o final, que era a parte mais importante que a gente tinha que travar aqui. Mas Deus aprove ao Senhor que a gente... Está na parte? Ó. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava... Olha só o que Balaão ensinava. A qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, irmãos, eu escrevi um pensamento aqui, uma coisa desse. Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ele conseguiu tivesse atitude de ser, ele não conseguiu amaldiçoar. O Satanás não consegue derrubar. Não existe encantamento. Mas ele consegue nos trazer para nós atitudes que traz a correção de Deus. Aí vem aquele versículo de Hebreus, capítulo 10, vai dizer assim, terrível coisa é cair na mão de Deus. Qual o pai que não corrige os filhos que ama? Então, irmãos, Balaão espiritualmente não teve êxito, mas ele teve êxito quando ele convenceu as pessoas. Nós também somos alvo dessas ações de Satanás, a praticar coisa que traz a correção de Deus. Então eu, como filho de Deus, eu tenho que... E se tem uma forma de escapar disso, irmãos, é santidade. Né? Eu não tenho que ter medo de Satanás. Porque a santidade a Bíblia nos... eu não tenho como, não preciso eu ter medo de Satanás e nem a audácia de vencê-lo. Nem ter medo e nem ter arrogância de vencê-lo. O máximo que eu consigo fazer é resistir. É que Tiago vai escrever algo libertador. Esse versículo é libertador. É chegai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos, olha só, a santidade. O que a santidade nos promove, nos dá condição de achegar a Deus? Achegai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem certas coisas, irmão, Satanás nós temos que resistir. Agora tem outra palavra a respeito das ações que Paulo vai ensinar. Fugir de quê? Então, outra palavra também, fugir da prostituição. Fugir. Se tem uma coisa que derruba crente salvo, é desejos sexuais. Cuidado.
Muito cuidado. Cuidado o olhinho que se vê. Tem um corinho de canta. Você tem, entende? Como é que canta? Vamos cantar. Cuidado, olhinho que o Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Qual outro? Cuidado, que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, O que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. cuidado, pezinho, Onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. cuidado, olho, boca, mão. Mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador está olhando para você. Cuidado, olho, boca, o pé. Você entendeu o corinho? Só esse corinho aqui. Pode falar. A nossa igreja, graças a Deus, ela tem tido o nome de Igreja Mãe. E as falas a respeito do nosso comportamento têm sido assim, muito agradáveis aos olhos do Senhor. Amém. Mas nós precisamos ter cuidado que o poder disso está entrando na nossa igreja. Sim. E o que você falou a respeito de prostituição, nós precisamos ter muito cuidado. Nossa, Porque a provocação, nossa, a provocação é o maior perigo, é o início com certeza. da oportunidade do inimigo atacar. Com certeza. Isso, então, esse corinho... Batista, pode falar. Os falsos mestres daquela época, a palavra. Sim. Aqui, segunda-feira, Isso aí. 15, só deixando o caminho errado, o caminho para lá. E a letra, mas teve a redenção. É isso aí. Então, irmãos, são essas colocações. Então, que a gente possa encerrar com essas palavras, que a gente possa ter cuidado com as nossas ações e atitude, que o Senhor, Ele espera de cada um de nós coisas melhores. E a gente, como igreja do Senhor, nós estamos aqui para nos exortarmos a caminhar no caminho da santificação. Que Deus nos abençoe e nos dê a cada dia a alegria da tua salvação.